Amados, temos aqui um tempo, gostaria de compartilhar uma palavra. O meu texto aqui, o meu tema, melhor dizendo, é como você pode enfrentar tempos difíceis. Tempos difíceis. Eu quero te dar uma chave aqui para você usar, para você aplicar na sua vida, de como você pode lidar com tempos difíceis de qualquer natureza, de qualquer procedência. O meu texto aqui é de Jeremias, capítulo 17, versos 7 a 8. Vamos ler, Jeremias 17, 7 a 8. Bendito o homem que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde e no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Há algumas semanas atrás, a Cleide e eu estávamos orando no nosso período de oração. E naquele momento estávamos orando por alguns irmãos e irmãs que estavam infectados pelo coronavírus. E no meio desta oração, o Espírito Santo soprou no meu coração: não receia quando vem o calor. Ficou muito claro para mim. Não receia quando vem o calor. Na hora eu queria lembrar aonde este texto estava, porque eu sabia que era parte de um texto bíblico. E fiquei pensando, mas continuei a orar até terminarmos aquele período. Depois eu fui até a palavra de Deus, até a Bíblia, e achei o texto de Jeremias, porque lembrei dele. E aí eu procurei saber, entender o que é que o Espírito Santo estava querendo comunicar ao meu coração. Então, se você quer saber o que o Senhor falou a mim, através da sua palavra, o que é que Ele quis dizer com isso, fica comigo mais um pouco. E vamos juntos para a palavra de Deus. Ok? Então, esse texto, ele mostra um retrato, mostra uma ideia de como é a pessoa, ou as pessoas que confiam no Senhor e que esperam nele. Como é que a gente pode representar alguém desta forma? Como a gente pode retratar alguém que faz isso, que tem essa atitude para com o Senhor? Então, eu quero colocar aqui para você, relembrando o texto, então, essa pessoa que confia e espera no Senhor é como uma árvore plantada junto às águas. Esse é o primeiro diferencial. O segundo é que ela estende as suas raízes em direção às águas, e não em direção oposta. Ela não receia quando vem o calor. Suas folhas permanecem verdes como consequência, e no tempo da seca não se abala, não se perturba, diz uma outra tradução, e não deixa de dar fruto. Glória a Deus por isso. Esse é o retrato da pessoa que confia no Senhor e que espera nele. Mas vamos procurar entender isso um pouco melhor, né? Eu quero voltar ao destaque que o Espírito Santo falou ao meu coração: não receia quando vem o calor. O que é o calor para a árvore? Pode ser um tempo seco, uma falta de umidade prolongada, não é? E que pode abalar a árvore. Ela precisa constantemente de umidade, né? Ou de chuva, ou daquela umidade que está debaixo da terra. Isso também representa, agora para nós, né, um tempo de prova, de pressão. É aquele dia mau que sobrevém, que nós não esperávamos, e precisamos lidar com coisas que não está na mão, não está no nosso controle. É um tempo de instabilidade e de tribulação, aplicado agora a nós, né? O receio
de que fala o texto pode representar o medo, a insegurança, porque eu não controlo e eu não sei o que fazer, eu não tenho uma clareza de como proceder. Então o medo, a instabilidade, aquela insegurança toma conta do nosso ser, a nossa mente, nosso interior, né? E esse receio para aqueles que são do Senhor, aqueles que são cristãos, vai produzir um mal muito grande. O medo vai sabotar a tua fé, vai impedir que a tua fé seja exercida, vai te paralisar e vai impedir que a confiança no amor de Deus e na sua provisão seja crida e recebida. Esse é um dano como consequência. Na prática, no dia a dia, quando você deixa o temor, né, tomar conta da sua mente ou do seu coração, você deixa de confiar, não exercita a fé e deixa de crer que o amor de Deus, a bondade de Deus, que te cerca, que te protege e que também te supre segundo a sua necessidade, ocorra de fato. Então, o inimigo da fé é o medo. O contrário da fé não é a incredulidade. O oposto da fé é o medo. Quero que você tenha isso bem claro no seu coração. O Jó capítulo 3, verso 25, ele diz: aquilo que temo me sobrevém, e o que eu receio me acontece. Percebe a associação do temor com um fato negativo? Provérbios 29 e 25, na versão King James atualizada, diz: o medo humano sempre arma suas ciladas, mas quem confia no Senhor vive em segurança. Eu vou repetir. O medo humano e as coisas que podem gerar medo em nós, né, sempre arma suas ciladas, mas quem confia no Senhor vive em segurança. A pergunta agora é, afinal, quem é a pessoa que confia e que espera no Senhor? Como ela pode assumir essa atitude de coração no seu dia a dia, né? Praticar isso, exibir na sua conduta, no seu comportamento, que ela confia e ela espera no Senhor? Então, eu quero te colocar algumas coisas. Primeiro, aquele que conhece ao Senhor, aquele que conhece ao Senhor é aquele que confia. Ninguém vai confiar em alguém se ele não pode confiar nesse alguém. E a pergunta é, como conhecer o Senhor? O que eu devo encontrar, o que eu devo saber a respeito do Senhor, para que eu possa confiar nele? Bem, o principal instrumento ou ferramenta que nós temos para conhecer o Senhor é a própria Bíblia, a própria Palavra de Deus, porque esse é o testemunho escrito que o Senhor providenciou, deixou para nós. Além disso, o Espírito Santo, que habita naqueles que creem e seguem a Jesus, é o Espírito da consolação, é o Espírito da verdade, é aquele que veio para nos ensinar todas as coisas. Através dele, recebemos conhecimento do Senhor. Mas o que eu preciso conhecer da parte do Senhor? Bem, preciso conhecer quem Ele é. Qual é o caráter de Deus? Quais são os ensinamentos do Senhor para nós aqui na terra? Quais são os caminhos de Deus que eu preciso conhecer para andar neles, ao invés de andar em caminhos próprios, em caminhos humanos, que, como diz Provérbios, à primeira vista para nós parecem caminhos retos, mas ao final se tornam caminhos, se mostram caminhos de morte. Está em Provérbios 16. Então, em resumo é isso. Aquele que conhece o Senhor
tem relacionamento com Ele ou com a Sua palavra para conhecer o caráter dEle. Que Deus é confiável, que Deus fala e cumpre, que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender, como está escrito em Números. Que Deus é fiel em tudo aquilo que Ele faz, em tudo aquilo que Ele promete. Há milhares de testemunhos das ações de Deus sobre a terra, sobre os seres humanos. Esses testemunhos apontam para a fidelidade, para o caráter, para aquilo que Deus é e aquilo que Ele pode, aquilo que Ele faz. Então, quando nós lemos acerca desses testemunhos, eles servem de ensinamentos, de inspiração. Eles nos inspiram a confiar nesse Deus maravilhoso, nos inspiram a acreditar nele, nas situações do nosso dia a dia que nós vivemos, cada um de nós. É por isso que Paulo, quando escreveu a Timóteo, se não estou enganado, na segunda carta a Timóteo, ele diz: eu sei em quem eu tenho crido, que é poderoso para guardar o meu depósito. Só pode dizer eu sei em quem eu tenho crido, se você conhece naquele que você crê. E conhecer é um caminho que está aberto a nós. Qualquer pessoa, qualquer ser humano, desde a criança até o mais idoso, pode ouvir acerca do testemunho que a palavra de Deus dá a respeito do Senhor, a respeito do Pai, a respeito do Filho, a respeito do Espírito Santo, a respeito do Deus que é Criador, que é Redentor, que é Senhor, conhece, sabe todas as coisas. Qualquer pessoa pode fazer isso. Está livre. Não precisa ser religioso, não precisa pertencer a uma religião. Precisa ter fome e sede de vida, de buscar aquele que tem a vida. É isso. Também, aquele que conhece a palavra de Deus, como eu digo, Deus é fiel. Isaías diz que Deus trabalha para aquele que nele espera, ou que nele confia. Isaías 64, 4. Deus, o Senhor, trabalha, opera a favor daquele que nele confia, nele espera. Então há coisas que podemos fazer e devemos fazer, é nossa responsabilidade, mas há coisas que fogem à nossa condição, fogem ao nosso controle. Muitas vezes estamos em situações que dependemos de outras pessoas ou de circunstâncias favoráveis, mas há questões na nossa vida, a nossa história, o nosso caminhar, que afetam profundamente o nosso viver, a nossa vida pessoal e familiar, que depende de alguém maior do que os homens e algo maior do que as circunstâncias. Porque esperar nos homens é muito perigoso. Porque o homem não é fiel, o homem falha, ele é limitado, imperfeito. Aliás, a Bíblia diz que aquele que confia no homem, maldito é. Mas aquele que confia no Senhor é abençoado. Eu quero te mostrar rapidamente o outro lado que eu não li, de Jeremias 17. Eu li o versículos 7 e 8, mas agora vou ler os versículos que antecedem esse texto. Jeremias 17, pouquinho antes. Vamos lá. Versículo 5. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, que faz da carne, ou da sua força própria, o seu braço, e cujo coração se aparta do Senhor. Ele será como um arbusto nos ermos ou em lugares desertos. Percebe? Ele compara aquele que
que confia no homem e não confia no Senhor, também como uma árvore, mas um arbusto, que ao invés de estar plantado junto à corrente de água, está plantado num lugar seco, nos desertos, num lugar ermo, onde não nasce coisa alguma. Não verá a prosperidade quando ela vier, ou seja, não receberá o bem, nem a chuva, nem a umidade, só a secura. Consequentemente, não produzirá fruto, não terá vida. Morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Esse é o retrato daquele que não confia no Senhor, mas prefere confiar no homem, prefere confiar em si mesmo, na sua força, na sua pretensa sabedoria, na sua pretensa capacidade. Deixa para mim que eu faço, eu resolvo. Não tem problema não. É como a árvore que está plantada, na verdade, no deserto, e que, por mais que busque, não encontrará vida, não terá prosperidade. Tudo que fizer, de alguma maneira, se acabará antes do tempo. Não alcançará o objetivo proposto. Não prosperará, não crescerá, não terá vida, só aflição, só dor, secura, sede. Buscará e não encontrará. Por quê? Porque está errado na base. Observe que o texto que eu li, que diz que aquele que confia e espera no Senhor, não apenas é como uma árvore plantada junto às águas, mas aqui diz que ele estende as raízes em direção às águas. A raiz, ela sempre procura uma terra que seja mais carregada de nutrição, de nutrientes. Ela foge da areia, foge das pedras, foge da terra seca, se estende em direção às águas, onde há umidade. Isso diz para nós, agora aplicando a nós, que também aquele que é cristão, aquele que segue ao Senhor, vai procurar no seu dia a dia direcionar a sua vida, direcionar o seu coração para aquilo que pode lhe dar nutrição, para aquilo que pode lhe dar força, aquilo que pode acrescentar confiança, firmeza, alegria, fé, esperança. Ele não vai atrás de outras coisas que são ilusórias, que tomam o tempo, mas não produz coisa alguma, só engana. Ele direciona. A raiz aqui é a parte principal, é o nosso coração, é aquilo que nós somos, é o nosso eu, nosso ser, nossa vida. Não são os outros que são responsáveis pela nossa vida, somos nós. Se você achar que o outro tem responsabilidade pela sua vida, pelo seu bem-estar, pelo cumprimento dos seus sonhos, dos seus ideais, e seja parente, seja amigo, seja um político, um governo, seja lá quem for, você está um pensamento errado, está numa roubada. Foge disso. Não coloque a tua confiança e esperança no outro. Você quer prosperar? Cresça, aprenda o ofício, se torne capaz, se torne expert em alguma coisa, trabalhe, use a sua competência, use os conhecimentos, use a sua força. Quem não faz isso, não prospera, não cresce, não alcança melhores condições, melhores oportunidades. O que sobra? Mendigar, ficar daqui para lá e toda semana ficar jogando lá, esperando na ilusão de que essa semana eu vou ter a grande sorte, eu vou ganhar na loteria. Isso é um tremendo erro, uma bobagem. Os que continuam assim vão continuar perdendo dinheiro, perdendo tempo e perdendo a sua vida. Ele
caminha as suas raízes em direção às águas. Então isso é algo que nós temos que fazer, falando a nosso respeito. Assim como esse é um trabalho das raízes, porque as raízes é que sustentam a planta. Se as raízes morrerem, não só as folhas vão embora, todo o tronco, todos os ramos também morrem. Então o que sustenta uma planta é a raiz. O que sustenta um ser humano é o seu espírito, é o seu coração, é a sua vida interior. Tem que estender para onde tem águas. E águas aqui representa a vida, representa as fontes que eu posso confiar, que eu posso receber vida, sustento e que pode me reproduzir. Não é? Por isso, ele não receia quando vem o calor. Suas folhas permanecem verdes, porque as folhas verdes é um testemunho de vida. E no tempo da seca não se abala. O que é o tempo da seca? É este tempo que estamos vivendo, comparando, né, o que ocorre com a planta e conosco. Tempo da seca, o ano da sequidão, tempo de instabilidade, é esse tempo que pode trazer instabilidade no caso de saúde, agregado à economia, né? Agregado a outros fatores que têm a ver, inclusive, com a nossa moralidade, espiritualidade. Aliás, tudo isso está sendo abalado. Não é só a saúde e a economia do Brasil e das nações. A moralidade, a ética dos povos está sendo provada, balançada. A espiritualidade das pessoas está sendo provada, está sendo chacoalhada. Parece que essa pandemia tem um propósito ou um alcance muito maior do que qualquer pandemia ou epidemia, né? Em que afeta o aspecto físico, né, de saúde das pessoas e fica por isso mesmo. Esta tem propósitos ou alcance muito maiores. Eu já falei aqui, vou repetir, esta pandemia tem mostrado como as sociedades, em cada nação, tem fraturas, tem pontos fracos, né? Tem debilidades, e tudo está vindo à luz, tanto o aspecto político, econômico, social, educacional, espiritual, moral, né? Tudo está vindo à luz. Então ela é mais forte, ela é mais intensa, é mais abrangente. Nós precisamos fazer uma leitura mais correta disso, né? Podemos nos preocupar intensamente em fugir do vírus. Eu não quero ficar doente, muito menos ir para um hospital, nem pensar em morrer, né? Mas esse não é o único aspecto, queridos. É muito mais coisa que está tocando as nossas vidas, né? Está em volta de nós e afetando a nossa vida, a nossa mente, a nossa percepção, a nossa esperança, e vai por aí. Então nós precisamos compreender que aqueles que confiam de fato no Senhor, que conhecem ao Senhor e que esperam nele, que sabem que o Senhor não é como o ser humano, ele não falha, ele está presente. A sua presença fortalece a nossa fé. E da presença dele, eu também adquiro sabedoria. O livro de Provérbios, ele vende de graça para nós sabedoria divina. E nessa pandemia nós precisamos, dentro desse aspecto de confiar e esperar no Senhor, precisamos andar em fé e também em sabedoria. A fé nos fortalece, nos firma, nos dá confiança, mantém a nossa cabeça erguida, né? Fortalece, né, o nosso coração, e a sabedoria nos ensina a andar. Porque o fato de ter fé e de confiar no Senhor não nos faz jogar tudo para o alto, falar, eu confio em Deus, estou tranquilo, não tem problema, eu posso aglomerar com quem quiser, eu posso ir em qualquer ambiente, eu posso viver sem máscara, eu posso não precisar me preocupar aí com esses
essas preocupações aí de asepsia e de higiene, isso é tudo bobagem, isso é só para prender as pessoas, eu confio em Deus, comigo não tem problema. Isso é falta de sabedoria. Então, a sabedoria nos ensina a ter inteligência, discernimento, prudência, bom senso, que infelizmente a gente não vê no mundo e em muitos grupos sociais aí. Estão fazendo exatamente o oposto. Eles não têm fé e nem sabedoria, eles têm soberba, eles desprezam. Soberbo, o arrogante, fala, comigo não tem problema, eu vou partir para aquilo que eu quero e deixa para lá. Ele morre e ele se torna um agente de morte, infelizmente, é o que nós temos visto. Então, amados, para terminar esta palavra, eu espero que você tenha entendido o que o Espírito Santo quis comunicar ao meu coração, quando ele disse, não receia quando vem o calor. Eu penso que isso é um desafio para nós. Todo aquele que sente medo, sente muita preocupação, muita ansiedade, se apavora com as coisas que estão ouvindo, com as coisas que estão acontecendo, especialmente para você, querido irmão, irmã, ou para pessoas que você conhece, que assim estão por conta de uma reação a esse estado de coisas, né, que estamos vivendo. Aqueles que confiam no Senhor, aqueles que esperam nele, aqueles que têm a sua fé no Senhor, esses não temem quando estas coisas acontecem. Esses não, no tempo da seca, da tribulação, da instabilidade, etc, 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 não se abalam, mas permanecem para sempre. São firmados no Senhor. Mantêm a sua fé, mas não deixam de exercer a sabedoria que a situação exige. O Espírito Santo nos guia a tudo isto. Glória a Deus. Eu tenho alguns outros textos, mas eu não vou citar, eu vou deixar para que seja colocado lá nos grupos, né? E eles possam ser usados igualmente para estender um pouco mais esse assunto, né? Então eu vou deixar para ser meditado, né, por cada um. Tatiana vai colocar lá depois, e vocês podem usar esses textos complementares também para reforçar aquilo que eu acabei de falar para vocês. Então vamos orar, queridos, que o Senhor nos dá graça. A cada dia vamos ter o nosso tempo de oração, a cada dia vamos buscar o Senhor para adorar ao Senhor, para louvar, bendizer, dar graças, como Paulo falou um pouco antes, né, enquanto cantava. E vamos também procurar inclinar os nossos ouvidos para ouvir o que o Espírito Santo diz à igreja. O que o Espírito Santo está falando ao nosso coração. Isso é muito, muito importante. Não se prive disso. Não deixe de buscar o Senhor dia após dia. Não deixe de ir para a palavra. Não deixe de pedir que o Espírito Santo ilumine e vivifique a palavra ao seu coração. Que Ele te guie no seu interior, que Ele possa fazer soar a sua doce voz, né? Para te guiar, para te instruir. Isso é muito, muito importante, fundamental, como a voz de um pai que está sempre presente para guiar, conduzir, ensinar e proteger os seus filhos de tudo aquilo que pode ser nocivo, né? Porque Ele ama os seus filhos e Deus nos ama, né, igualmente, aliás, ama muito mais, né? Vamos orar. Querido Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos por esta hora bendita, te louvamos por esta oportunidade de culto, te agradecemos pela sua palavra, te agradecemos, Senhor, como é bom saber que há um caminho aberto, em que nós podemos percorrer e chegar até o teu trono, trono de graça, trono de misericórdia, ali derramar o nosso coração, ali colocar as nossas cargas, nossos pesos, anseios,
nossas petições, mas também ali depositar a nossa gratidão, nosso louvor e reconhecimento pela grandeza e pela bondade do Senhor. Muito obrigado, ó Pai. Senhor, usa esta palavra, vivifica esta palavra no coração dos irmãos, das irmãs. Permita que ela possa ser espalhada para alcançar outros que estão hoje debilitados, enfraquecidos, que estão receosos, né, de enfrentar esta situação e também de enfrentar o futuro que eles desconhecem. Nós também não conhecemos o futuro, Senhor, mas a nossa confiança, a nossa segurança está em Ti. Muito obrigado, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Amém. Nesse encerramento queremos cantar uma última música e deixar para você uma mensagem. Todo dia é dia de louvor. Todo dia é dia de adorar ao Senhor. Você vai começar uma nova semana, mas comece adorando ao Senhor. Logo cedo já comece a buscar o Senhor para o seu dia e seja toda semana de adoração a Deus. Aleluia. Todo dia é dia de adorar ao Senhor. Todo dia é dia de agradecer o seu amor, pelas bênçãos recebidas, pela graça e pela vida. Todo dia é dia de louvor. Todo dia é dia de louvor. Todo dia é dia de adorar ao Senhor. Todo dia é dia de agradecer o seu amor, pelas bênçãos recebidas, pela graça e pela vida. Todo dia é dia de louvor. Todo dia é dia de louvor. É grato pela salvação. Meu coração é grato pelo teu perdão, pelas bênçãos recebidas, pela graça e pela vida. Todo dia é dia de louvor. Todo dia é dia de louvor. Este é mais um dia de louvor. Este é mais um dia de louvor. Este é mais um dia para agradecer ao Senhor. Este é mais um dia de louvor. Este é mais um dia de louvor. Este é mais um dia para agradecer ao Senhor.
Amados, nós vamos encerrar o nosso culto. Apesar de estarmos distantes uns dos outros, por causa desse trancamento social, né? Mas não estamos distantes, estamos fisicamente distantes, mas estamos juntos, na mesma fé, no mesmo Espírito, no mesmo amor, no mesmo corpo. Por isso, vamos permanecer assim. Esta semana, vamos enfrentar esta próxima semana com o coração voltado para o Senhor, não deixando as coisas do dia a dia que nos cabe, que nos diz respeito, aquelas que nós temos que tomar atenção, esforço, cuidado, né? Vamos fazer tudo isso, tudo aquilo que nos compete. Não deixe de estar um tempo separado perante o Senhor. Não deixe de participar dos grupos de comunhão da igreja. Comunhão com os irmãos é fundamental em qualquer época. Nesta época de pandemia, de isolamento social, muito mais. Isso traz um bem danado aos nossos corações, né? Eu não vou dizer aqui os efeitos, porque você já conhece. Continue orando pelas pessoas, continue orando por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão se recuperando, pelas equipes médicas, continue orando pelo governo brasileiro. O governo, as autoridades precisam muito da graça do Senhor, o temor de Deus, da sabedoria que vem do Senhor. Isso é fundamental. E continue também orando pela igreja, porque a igreja tem um fator, tem uma importância fundamental neste tempo. A Bíblia diz que a igreja é coluna e fundamento da verdade. E você sabe que o mundo é o mundo que é, né? E você sabe que em tempos como esses, a primeira coisa que desaparece é a verdade. Mas a Bíblia diz que a igreja é coluna da verdade. A igreja é sal e luz para essa terra. E nós não podemos renunciar àquilo que Jesus estabeleceu na igreja. Porque a igreja é o corpo dele. Se é o corpo dele, manifesta a vida que vem dele, manifesta a vontade dele, manifesta o propósito dele e manifesta o amor que vem dele para com as pessoas, os que estão perto, os que estão longe. Nós não podemos renunciar, abdicar dessas coisas. Mas nós temos que estar fortes, como diz Paulo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então, viva esta próxima semana desta forma, né? Cabeça erguida, confiante. E, por favor, se houver algum resquício de medo, ou algum fantasma de medo te amedrontando, busque ao Senhor e deixe Ele encher o teu coração de força, confiança, alegria. Vá até a palavra, peça para o Espírito Santo te renovar. Isso é muito importante. Querido Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças por este tempo e pela rica oportunidade que o Senhor nos deu de prestar este culto e de fazer esta transmissão a fim de abençoar aqueles que estão longe e que igualmente conosco podem te adorar e podem receber da bênção que o Senhor tem nos abençoado. Oramos para que a tua paz, o conforto do Espírito Santo e a proteção do Senhor permaneça no coração de todos os teus filhos e filhas e de todos aqueles que te buscam e esperam em ti. No nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero encerrar orando, declarando a bênção do Senhor, a bênção sacerdotal, que o Senhor mandou os sacerdotes do Senhor fazerem ao povo, dizendo, assim, desta maneira, vocês colocarão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti.
o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Boa semana. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.